Maio foi um mês de recuperação para a maioria das bolsas globais, mas de nuvens carregadas no horizonte macroeconômico. Tá começando mais um Onde Investir, junho de 2024. Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 teve o maio mais positivo desde 2009, em grande parte impulsionado pelos resultados corporativos do primeiro trimestre, que surpreenderam as expectativas dos analistas. O destaque da temporada ficou mais uma vez para a Nvidia, que segue se beneficiando do aumento da demanda por hardware para o processamento de inteligência artificial. Já no cenário macroeconômico, o protagonismo seguiu com a dinâmica entre juros e inflação. Com dados mistos sobre o ritmo da atividade econômica nos Estados Unidos e resultados de inflação tão pouco decisivos, maio contou com uma decisão firme do Banco Central americano, o Federal Reserve, ou Fed para os íntimos. Os juros vão seguir altos por um bom tempo. Tensões geopolíticas latentes que podem pressionar preços como os do petróleo, além de preocupações fiscais lá na maior economia do mundo, também contribuem para as perspectivas de que os juros altos devem persistir. Assim, embora a retomada do ciclo de aperto de juros por lá pareça fora do plano de voo do Fed por hora, a gente acredita que os juros só vão começar a cair por lá no fim do ano, com o primeiro corte ocorrendo provavelmente em dezembro. Enquanto isso, no Brasil, o mês de maio também contou com a temporada de resultados corporativos referentes ao primeiro trimestre desse ano. Os resultados foram positivos na sua grande maioria, mas não o suficiente para sustentar os ganhos do Ibovespa. O nosso principal índice de ações encerrou o mês em queda, na contramão da maior parte do mundo, pressionado por uma combinação de fatores, entre os quais preocupações crescentes com a gestão das contas públicas por aqui, principalmente depois das mudanças nas metas fiscais para os próximos anos, ou seja, o tal risco fiscal. Também tivemos interferências e ruídos políticos em empresas relevantes da Bolsa, que incluíram a inesperada mudança no comando da Petrobras. Outro importante evento que moveu os mercados no mês foi a decisão do nosso Comitê de Política Monetária por aqui, o Copom. O Copom optou por uma redução da Selic em 0,25 pontos percentuais, levando a nossa taxa básica de juros para 10,5% ao ano. Mas o destaque ficou para a falta de unanimidade entre os diretores sobre o ritmo de corte na decisão. Isso acabou aumentando as incertezas sobre a condução da política monetária adiante, o que impactou a percepção de risco entre os investidores. Nesse cenário mais incerto no Brasil e no mundo, a gente entende que o Copom deve encerrar esse ciclo de queda de juros, terminando esse ano com a Selic em 10,5%, onde ela está hoje. Como a gente sabe, movimentos na Selic são um dos principais determinantes de movimentos nos mercados por aqui, de renda fixa, da bolsa, passando por fundos listados e todas as outras classes de ativo. Então vamos ver como ficou a nossa visão para alocação nesse contexto? É com vocês, Gavi. Nesse contexto macroeconômico que a Raquel trouxe, nós continuamos com visões táticas mais positivas para a renda fixa e inflação e pré-fixada. Além delas, também mantemos nossa visão positiva para os fundos listados, além de grande parte dos investimentos alternativos e também visão positiva para a renda fixa global. Temos uma visão neutra para a renda fixa pós-fixada, multimercados e também para a renda variável aqui do Brasil, e uma visão mais cautelosa para a renda variável global. Em linhas gerais, em um cenário marcado pela elevação de incertezas tanto no campo internacional quanto doméstico, entendemos que a cautela se faz necessária, principalmente quando falamos de excessos de exposição a classes de ativos e instrumentos de maior risco, volatilidade, por exemplo, que focam em buscar ganho de capital com oscilações de mercado, como a renda variável. Como destaque, sem dúvida, a renda fixa indexada à inflação segue sendo uma das classes de ativo com a qual temos umas perspectivas mais positivas de longo prazo, ainda mais no atual momento, no qual as taxas dos títulos públicos estão acima do IPCA mais 6%, em praticamente todos os seus vencimentos. Nesses patamares, a relação de risco-retorno ficou ainda melhor nas últimas semanas, principalmente para os vencimentos intermediários, com prazo médio de duração de até 10 anos. Títulos de vencimentos mais longos não possuem nesse momento prêmios de risco muito maiores em relação aos curtos ou até alguns intermediários, o que sugere não ser necessário alongar demais esses vencimentos aos quais o investidor precisa se expor. Até porque títulos mais longos adicionam maior volatilidade ao portfólio. Por fim, ainda sobre IPCA+, crédito bancário ou privado isento de imposto de renda também são boas alternativas nessa classe de ativo. Outro destaque fica por conta dos fundos listados.
sendo os fundos imobiliários o principal instrumento de exposição a essa classe de ativo. Eles têm desempenhado importante papel de geração de retorno e descorrelação nos portfólios. Com as projeções altistas da Selic e do IPCA nos meses à frente, os fundos imobiliários de recebíveis ou de crédito voltaram a ter maior relevância, uma vez que apresentam caráter mais defensivo diante das flutuações do mercado, com destaque para os fundos que possuem recebíveis considerados de alta qualidade, ou high grade. Além disso, notamos que os FIIs de papel estão com um desconto médio de aproximadamente 4% em relação ao seu valor patrimonial agregado, tendo nesse momento maior dividend yield dentre os segmentos presentes no IFIX, o principal índice de fundos imobiliários. Para saber mais detalhes sobre as visões para as demais classes de ativos e outros detalhes das carteiras recomendadas de alocação, acesse o nosso relatório mensal de alocação no portal de conteúdos. Raquel, e do lado do research, quais os principais destaques das carteiras por aí? Começando pela nossa carteira de fundos imobiliários, o destaque do mês ficou para o aumento da participação dos fundos conhecidos como de papel ou fundos de recebíveis. Como o Sgavi falou, esses fundos eles tendem a apresentar um caráter mais defensivo e uma correlação menor com os outros ativos da classe. Isso porque, além da discricionariedade e flexibilidade que são permitidas aos gestores desses fundos, que podem combinar diferentes vencimentos e indexadores nos títulos que compõem o fundo, esse tipo de FII tende a ser menos sensível do que os seus irmãos de tijolo aos movimentos na taxa Selic e nas expectativas de juros adiante, ou seja, na curva DI. Por isso, eles se tornam ótimas alternativas para equilibrar e diversificar uma carteira de FIIs em um momento de incerteza sobre a política monetária como o atual. Já olhando para as nossas carteiras de ações, a mensagem desse mês é a seguinte: posicionamento mais defensivo e priorização da otimização de retornos, também em linha com o que o Sgavi comentou. O destaque, então, fica para as ações de empresas com perspectivas sólidas de crescimento, boas pagadoras de dividendos e com baixo nível de alavancagem, que podem oferecer resiliência em meio a um cenário incerto e desafiador. Para saber mais sobre a nossa visão para a Bolsa Brasileira e detalhes sobre as nossas carteiras recomendadas, confira aqui o vídeo do Raio XP, que também está aqui no YouTube. O link está na descrição desse vídeo. E para finalizar, vamos para a campeã de cenários marcados por juros altos. É ela, a renda fixa. Dentre as nossas recomendações desse mês, o destaque fica para os fundos de debêntures incentivadas, compostos por títulos privados ligados a projetos de infraestrutura e, em sua maioria, atrelados ao IPCA, ou seja, seguindo a inflação. Esse tipo de fundo ele consegue unir duas das principais vantagens que foram destacadas pelo Sgavi no momento atual: a proteção contra a inflação e a isenção de imposto de renda para investidores pessoa física. Além disso, a mesma flexibilidade na gestão que a gente viu nos fundos de FIIs, mas nesse tipo de fundo, possibilita a composição de títulos com prazos mais longos, o que otimiza os retornos do que a gente chama de carrego. O carrego é o efeito de longo prazo da manutenção dos títulos adquiridos a taxas elevadas, como a gente vê hoje. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse Onde Investir. Deixa aqui o seu like, vai se inscrever no nosso canal e a gente se vê em julho.